Gravar aqui. Olá para você que se liga na Itatiaia. Hoje estamos aqui recebendo um convidado muito especial, Arthur Lage, piloto da Texaco Racing na Stock Car. E aí, Arthur, tudo bem? Bom falar com você. Opa, tudo bem? Prazer é tudo meu, sempre legal demais poder falar um pouco aí sobre a temporada, sobre o automobilismo, sobre como está sendo o nosso ano de 2025 aí na Stock Car junto com a Texaco. Então vai ser um papo legal demais. Boa. Para quem não conhece, o Arthur está vivendo um momento mágico nessa temporada. Nesse ano ele já teve 3 pódios, sendo 2 terceiros lugares e uma vitória na corrida sprint da última etapa. Fez pole position também, está de contrato renovado para a temporada 2026, então ele vai continuar na Texaco Racing e ele vai conversar um pouco com a gente sobre a temporada, tudo que vem acontecendo e também as expectativas aí para o final do campeonato. Nesse fim de semana agora, vai ter a corrida em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a gente também vai falar sobre isso. Então, Arthur, vou começar com você falando sobre esses últimos resultados seus, né? Você conquistou a sua primeira pole na Stock, na etapa 7 nessa temporada, que foi no Velocitar, mas, por um lado negativo, você acabou tendo uma quebra. Então, primeiro eu vou começar falando da coisa boa. Como que foi para você conseguir esse resultado positivo, essa primeira pole position sua na carreira na Stock Car? Bom, foi uma sensação completamente diferente para mim. A gente sabe o quão competitivo é o grid da Stock Car, então a gente sabe que não é fácil fazer uma pole position. Tem que estar tudo 100%, o carro, tem que acertar a volta perfeito. E no fim deu tudo certo. A gente sabia na sexta-feira, nos treinos livres, que a gente tinha um carro super competitivo, mas a gente nunca sabe o quão competitivo é para fazer uma pole position, ou largar entre os cinco. A gente sabia que era forte, mas a gente não sabia o quanto. Mas felizmente a gente conseguiu encaixar uma volta super boa aí. A gente liderou todas as sessões na classificação, Q1, Q2 e Q3. A gente fez a pole e foi super positivo, porque no fim foi um grande trabalho de toda a equipe de me entregar um carro muito rápido nas mãos. Eu consegui fazer um bom trabalho e a gente saiu da pole position, mas infelizmente a gente teve uma quebra na corrida principal aí da sétima etapa. A gente estava liderando com bastante folga. Se eu não me engano, estava cerca de 6 segundos na frente do segundo e a gente teve uma quebra. Mas são coisas que acontecem, né? A gente conhece o automobilismo, sabe que não é fácil, que mesmo quando a gente tem o carro mais rápido e tudo está se encaminhando para uma vitória, nem sempre as coisas terminam da melhor forma. Mas é isso, o automobilismo é isso, a gente tem que continuar trabalhando, não baixar a cabeça, e foi o que a gente fez, e a gente conquistou bons resultados aí durante os últimos 2 finais de semana, então o que nos deixa mais motivado aí para seguir lutando por esse campeonato, e a equipe vem fazendo um trabalho sensacional. Eu que me juntei à equipe Texaco e à equipe Crown nesse ano, então com certeza tem sido um ano especial para a gente. A gente tinha metas altas, obviamente, a gente sempre entra num campeonato pensando no melhor, mas é que nem eu comentei, a Stock Car é muito competitiva, depende de muitos fatores e felizmente a gente está conseguindo fazer um grande campeonato, o que nos coloca aí no top 5 até então na tabela de classificação. Boa. Você falou sobre ter ido muito bem nessa etapa, de ter encontrado o acerto do carro e ter deslanchado. Você acha que o fato de também já ter tido uma outra corrida antes, né, no começo da temporada, também facilitou para vocês já terem esse feeling? Velocitar é uma pista que recebe a Stock Car muitas vezes na temporada, né? Esse ano foram 3 vezes. Você acha que isso também facilitou para vocês conseguirem achar esse ajuste ideal do carro? Acho que com certeza ajuda, a gente tem alguns dados a mais, né, da pista, mas querendo ou não é igual para todo mundo, né? Todo mundo conseguiu andar lá, mas é uma pista que eu gosto muito. Acho que, se eu não me engano, uma das pistas que eu mais andei aí no Brasil durante a minha carreira. Então, é uma pista que, desde a primeira vez que eu acelerei lá, foi uma pista que se adaptou muito bem ao meu estilo de guiada. E eu acho que isso influencia, logicamente, um pouco no resultado, porque é uma pista que eu tenho um pouco mais de facilidade. Mas, cara, a gente teve bons resultados em outras pistas também. A gente fez um pódio
no Velopark. A gente fez ótimos resultados em outras pistas. Eu não vou lembrar de cabeça agora que a gente foi para vários lugares diferentes, Sim. mas com certeza a gente esteve competitivo na maioria das etapas que a gente foi, então isso me deixa bastante esperançoso aí para o final do campeonato, porque mostra que nosso carro não é só bom no Velocitar, óbvio que a gente venceu a corrida e fez pole position no Velocitar, mas querendo ou não, em todas as etapas que a gente foi super competitivo. Então isso nos deixa absurdamente motivado como equipe, como time, né? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, no fim, é sobre isso, é sobre conseguir ser o mais constante possível durante o campeonato, porque o campeonato de Stock Car são muitas corridas, várias etapas, são 12 etapas de 24 corridas, para ser mais exato. Então, às vezes, vencer uma corrida e na outra ir super mal é pior do que ser um pouco mais constante. E a gente está conseguindo ter essa velocidade para ganhar a corrida, mas ao mesmo tempo, nos momentos não tão bons, a gente está conseguindo fazer alguns bons resultados para somar no campeonato. Então, isso está sendo super importante aí na temporada 2025. Boa. Agora a gente vai falar do lado ruim, né? Você teve essa quebra que acabou te tirando o gostinho da primeira vitória na temporada, que foi na corrida principal da sétima etapa. Eu gostaria que você falasse para mim duas coisas. Primeiro, qual que foi aquele sentimento ali depois da quebra? E a gente vê que nessa temporada muitos pilotos têm reclamado das questões relativas ao novo carro, né? Para quem não sabe, nessa temporada a Stock Car passou por uma mudança geral, então não mudou só o modelo dos carros, que eram sedãs, e foi para SUV, mas também toda a parte mecânica do carro, né? Então, motor, freio, tudo é novo na Stock Car. Eu gostaria que você também falasse sobre o que tem acontecido nessa temporada, como tem impactado para você, e também o que você pode sugerir de melhorias já para a próxima temporada. Bom, na verdade, a gente sabe que o desafio é super grande de uma das maiores categorias como a Stock Car, depois de muitos e muitos anos da era dos sedãs, a gente fazer uma mudança tão radical como os SUVs. A gente sabia que não seria fácil e nunca é. Não é porque a gente está saindo do sedã para ir para um SUV, que é algo não tão comum no automobilismo, mas sim porque a gente tinha um carro que tinha mais de 15 anos de história dentro da categoria. Então, depois de várias e várias temporadas, todos os mecânicos, a categoria, todo mundo já tinha o acerto fino do carro anterior. Então, quando a gente muda para algo novo, um motor que não era utilizado, os motores turbos, eles não são tão comuns aí nas competições aqui no Brasil. Então, obviamente, foi uma mudança um pouco mais radical, mas eu observo como se fosse algo. Óbvio que a gente não quer ter quebras, óbvio que a gente quer tudo perfeito, mas é algo um pouco natural de uma transição tão agressiva, né? Então, eu tive algumas quebras esse ano, não dá para negar isso, mas no fim a gente tem que manter a cabeça no lugar, saber que a gente está fazendo o nosso trabalho. A equipe tem feito um trabalho sensacional aí em várias etapas, que a gente teve alguns pequenos problemas, nos colocaram de volta na pista com muita rapidez. Então teve várias provas que a gente conseguiu pontuar, mesmo não tendo o carro 100%, mas a gente conseguiu pontuar porque a equipe colocou o carro de volta. Então, mérito total deles nessas etapas. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente tem que saber lidar com esses momentos, que nem você comentou, eu tive uma quebra liderando a corrida principal na etapa 7 e obviamente é muito frustrante, né? Seria a minha primeira vitória na categoria e já tava, não tava falando, não dá para falar que já tava ganho, porque o automobilismo nunca tá ganho, mas estava muito bem direcionada para a gente vencer aquela corrida. Então, no fim, a gente já tinha feito toda a pior parte, que era a largada, pit stop e tudo. E a gente teve uma quebra aí depois do safety car. Então, no fim, a gente teve que abandonar a corrida. Mas é isso, a gente tem que trabalhar o mental também, porque é muito difícil nesses momentos de manter a confiança alta, de manter a positividade, né, de continuar trabalhando, porque a gente vai ter uma corrida no dia seguinte. Então, acho que esses momentos são mais importantes do que os momentos bons, porque nos momentos bons tá todo mundo junto, tá todo mundo ali comemorando. Nos momentos ruins, a gente vê realmente quem tá do seu lado, quem tá junto com você, que são a equipe, patrocinador, todo mundo que apoia, minha família. No fim, a gente tem que se apegar nessas coisas
manter a cabeça erguida para continuar trabalhando. Boa. Você teve a oportunidade de pilotar os dois tipos de carros, né? Tanto sedã, você pegou a última temporada, como agora está na primeira temporada dos SUVs. Fala pra gente, o que que muda de um carro para outro? O que que mudou de um carro para outro? O que que você conseguiu sentir? E qual que é a sua sensação dentro do carro também? Você acha que tem muita diferença no sentido de aceleração, entrada em curva, retomada? Ah, na verdade muda completamente, né? A gente vem de um carro que ele era um sedã, agora a gente vai para o SUV. Era um carro que anteriormente tinha um motor V8 de 500 cavalos, agora a gente tem basicamente a mesma potência, mas um motor 4 cilindros turbo. Então é um carro que muda completamente a forma de guiar, mas é um carro que ele é mais rápido do que o anterior, porque ele é mais leve, ele é em torno de 200 quilos mais leve e tem basicamente a mesma potência. Então, acho que foi uma troca no caminho e na direção correta. Eu acho que a gente precisava disso na categoria, ter os carros mais rápidos, carros mais leves, porque, querendo ou não, aquele carro já estava há mais de 10 anos, como eu comentei na categoria, então tiveram várias mudanças em cima daquele mesmo projeto. Então, era um carro que era mais leve no começo, depois foi trocado por lata, né, a carenagem externa para parecer realmente com o carro de rua e no fim, obviamente, com o peso agregado acaba piorando um pouco de performance. Então esse ano eles focaram um pouco mais na performance, a gente tem um carro super rápido, super equilibrado, um motor forte, mas motor turbo nunca tinha corrido com motor turbo, então isso muda completamente, porque a gente tem aquele lag até encher a turbina, que é aquele período de tempo até encher a turbina para te dar 100% da potência. Então tem algumas coisinhas, algumas particularidades que mudam. Obviamente a gente é profissional nisso, a gente tem que se adaptar o mais rápido possível. Mas comentando um pouco sobre a mudança, eu acho que foi positivo, foi no momento correto, porque em algum momento a gente teria que mudar. Já era um carro um pouco mais desatualizado, não tinha tanta tecnologia, um carro muito pesado e não tinha mais peça para repor algumas coisas do carro antigo, então era necessária a mudança. E que nem eu comentei, a gente tem que se adaptar a isso, a gente tem que começar a, junto com a categoria, ajudar na resolução dos problemas. E eu acho que a gente está fazendo um ótimo trabalho aí junto com a categoria, e cada vez mais a gente está tendo menos quebras durante o final de semana. Boa. E aí a gente passando depois dessa etapa 7, onde você teve sua quebra, apesar da sua pole, você renovou seu contrato com a Texaco. Você acha que isso também te serviu um pouco de ânimo para você? Porque na etapa 8 você foi triunfante, né? Você foi um dos destaques da etapa. Então eu gostaria de saber se para você essa renovação foi uma coisa que te deu um ânimo, uma animada mesmo, uma segurança em relação à equipe e também sobre poder permanecer na Texaco por mais uma temporada. Como que é esse sentimento para você? É um sentimento muito positivo, né? A gente, como piloto, a gente sempre quer performar ao máximo, a gente quer mostrar resultado em todo momento que a gente vai na pista. E quanto mais tranquilo mentalmente a gente tá, melhor a gente consegue performar. Então, obviamente, me dá um ânimo a mais, me dá uma tranquilidade maior para poder correr com a cabeça um pouco mais tranquila, sabendo que a gente tem um contrato para 2026 junto com a Texaco e com a Crown, que é uma equipe que me acolheu muito bem nesse ano. Eu não conhecia eles, conhecia obviamente de vista, mas nunca tinha trabalhado com essa equipe. É uma equipe super competente, mostra pelos resultados vários campeonatos aí na categoria. Então, para mim fazer parte não só da equipe Crown, mas com o meu patrocinador, a Texaco, é um motivo de muito orgulho, porque eu lembro quando eu era pequeno ver esse carro aí, era icônico na categoria, sempre foi. Então, para mim, um motivo de muito orgulho ter tido essa renovação tão cedo no campeonato, né? Porque normalmente a gente tem as renovações mais para o final do ano. Então, mostra que o trabalho tem sido muito bem feito. E, obviamente, tem um ânimo a mais para a gente voltar depois de um final de semana que não terminou como a gente queria na sétima etapa. A gente tinha numa semana depois, na mesma pista, mais uma etapa. A gente conseguiu ir lá, classificar bem, vencemos a corrida.
e mostramos o quão forte a gente estava naquela pista e naqueles 2 finais de semana. E minha primeira vitória na Stock Car, eu vou te falar que bateu algumas vezes na trave a vitória, mas eu acho que ela vem no momento certo, no momento que a gente tem crescido muito no campeonato. E e é aquela coisa, né? Putz, por que que será que não veio antes? Por que que aquele momento quebrou? No ano passado também eu tive uma vitória, acabei sendo punido e não levei. Então acho que as coisas acontecem quando tem que acontecer. E fico feliz que as pessoas continuam acreditando e do meu lado mesmo quando as coisas não dão certo. Boa. Você falou já começou a falar um pouco da oitava etapa, então vamos pular para falar dela. É porque foi um pouco de uma redenção sua, né, cara? Você classificou bem, como falou, venceu a corrida sprint, sua primeira vitória na categoria, e teve uma prova de destaque também na corrida principal, né? Então, como que foi para você essa virada de chave e que te trouxe bons frutos até mesmo no campeonato, né? Você terminou a etapa como quinto colocado do campeonato com 465 pontos, está a 175 do líder que é o Gaetano de Mauro. O Gaetano de Mauro, não, perdão, o Felipe Fraga. E aí, para quem não acompanha muito a Stock Car, vai achar que 175 pontos é muita coisa. Só que tem muitos pontos em disputa também durante o final de semana, né? Então, como que foi para você essa virada de chave já na etapa 8 e também poder voltar ao top 5 e estar na briga pelo título? Bom, acho que foi fundamental ter mantido a cabeça no lugar. Foram 2 etapas na mesma pista, então no fim eu nem voltei para casa, fiquei lá junto com os mecânicos e engenheiro para a gente trabalhar cada vez mais. Acho que foi importante para mim poder permanecer ali em São Paulo, eu que moro no Rio Grande do Sul, então permaneci ali no local da corrida. A gente teve 3 dias basicamente de folga. Mas no fim fui na pista basicamente todos os dias, conversei com o mecânico, o engenheiro, mantive o contato, a positividade em cima. Então para mim foi super importante permanecer por lá e continuar focado no objetivo, né, que era vencer a corrida e fazer o maior número de pontos. Então acho que foi isso, que nem eu falei na entrevista depois da corrida que eu venci. Eu podia muito bem ter saído do carro super chateado, reclamado e falado um monte de coisa, mas preferi ficar na minha e ficar junto com as pessoas que me apoiam, que é a minha equipe, meus patrocinadores. Todo mundo foi super solícito aí quando as coisas não aconteceram da melhor forma. E fiquei super feliz aí com o apoio de muita gente, né, de que me acompanha, muita gente que torce por mim, então deu para sentir um pouco desse carinho. E foi isso, cara, continuar trabalhando, continuar focado. A gente fez uma etapa 8 que nem você falou, super positiva. Eu venci a corrida sprint, fui sexto no domingo na corrida principal e fui o maior pontuador da etapa. Então foi a melhor forma aí de dar uma resposta depois da etapa 7 que não foi como a gente queria. E nada melhor do que dar uma resposta assim logo depois, né, na sequência. Então, fiquei super feliz, porque às vezes na Stock Car a gente está numa semana muito positiva e na outra, mesmo numa mesma pista, às vezes as coisas não acontecem da mesma forma e às vezes a gente nem tem a mesma velocidade, é super comum. Então, super feliz que a gente conseguiu ter a performance das 2 etapas e feliz demais aí com a minha primeira vitória na Stock Car e espero que seja a primeira de muitas. A gente vai trabalhar por muitas e muitas aí na categoria. Boa. Sobre o campeonato, Arthur, é um campeonato muito movimentado. Agora tem o Felipe Fraga como líder, mas já teve o Salas, já teve o Gaetano de Mauro também na ponta. E você ali, tá na briga. Tem o Felipe Batista também, que a gente já conversou com ele aqui há pouco tempo. É um outro que também está sempre ali na briga pelo título. Como que você enxerga essa disputa pelo campeonato? Você acha que dá para sonhar com esse título aí ou pezinho no chão, devagarzinho, igual o Mineirinho? Na verdade, enquanto tiver chance, a gente vai brigar, né? Que nem você comentou, a gente está a 175 pontos do primeiro, mas numa etapa de Stock Car, quando a gente consegue fazer o maior número de pontos, se vencer as 2 corridas, fazer pole, é muito difícil, mas não é impossível. O maior pontuador consegue fazer no máximo 130, 127 pontos, se eu não me engano.
Então, obviamente, a gente está distante, a gente está mais de uma etapa atrás do líder, mas tudo muda na Stock Car, né? Como a gente teve azar, eles podem ter, então. Na verdade, eu prefiro nem pensar muito em campeonato agora. Eu acho que a gente tem que pensar em fazer boas etapas e o campeonato vai ser consequência das nossas boas etapas. Se a gente fizer 4 boas etapas até o final do ano, com certeza a gente vai chegar disputando o campeonato, que esse é o nosso principal objetivo, chegar em Interlagos na última do ano, em 14 de dezembro, disputando o título. Com certeza esse é o nosso principal objetivo do ano. E aí depois a gente vê se a gente vai conseguir trazer o caneco para casa ou não, mas com certeza a gente vai brigar por ele até o final. Boa. E agora a próxima etapa é uma etapa com circuito novo para você, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre essa etapa de Campo Grande, como que está sendo a preparação e se você acha que o clima, por ser um lugar muito quente, se isso também pode atrapalhar você fisicamente, mas também ter algum impacto nos carros no geral. Bom, Campo Grande eu acho que é uma pista nova até para toda a nova geração da Stock Car, né? Porque a última vez que Campo Grande teve no calendário foi 2019. Então a gente chega para uma pista que para mim e para todo mundo da nova geração aí que subiu há pouco tempo para Stock Car, o pessoal ninguém andou. Então vai ser uma readaptação também de toda a categoria lá. A gente sabe que é uma pista super legal de guiar, mas é uma pista que está com asfalto muito abrasivo. Faz bastante tempo que eles não fazem um asfalto novo, então é uma pista que gasta muito pneu. É sabido já há bastante tempo que Campo Grande é uma das pistas mais difíceis de conseguir ter uma performance, ah, como vou dizer, em bastante voltas. Normalmente a gente tem 2 voltas muito boas no pneu e aí depois já tem uma degradação muito grande. Então, com certeza, o gerenciamento dos pneus lá vai ser um fator muito decisivo. O calor também, que nem você comentou, com certeza fisicamente afeta em algo, né? Porque a gente tem que se preparar, eu tenho me preparado bastante, academia, simulador, corrida na rua, bastante esporte aí para a gente manter o físico em dia. Sendo bem sincero, eu fisicamente tenho me preparado super bem e não tenho sofrido muito. Então eu vejo isso como um ponto positivo. Então se der calor, eu acho que é um ponto positivo para mim. Mas claro, é uma etapa diferente. Faz muito tempo que a gente não vai para lá como categoria. Eu nunca fui, né? Então tenho que me adaptar rapidamente. A gente só vai ter 2 treinos antes da classificação. Então me adaptar o quanto mais rápido eu me adaptar, melhor vai ser. Mas tenho bons companheiros de equipe, então que já foram para lá. Então com certeza tenho bons dados dentro de casa, como a gente fala, né? Dentro da equipe para analisar. E a equipe com certeza vai me entregar um carro em condições para a gente brigar e vamos tentar fazer um bom trabalho para continuar nessa luta pelo campeonato. Boa. Agora eu quero saber de você, o Arthur, quais os seus objetivos para esse final de temporada? Objetivos pessoais mesmo, assim, porque vai ter a sua estreia em Campo Grande, como você falou, depois vai para Cuiabá, que também é um circuito que não está presente frequentemente no calendário da Stock, depois Brasília, que vem de uma reforma, então é um circuito que está cheirando a novo, né? Tá com cheirinho de tinta para todo mundo aproveitar. E depois tem o encerramento da temporada Interlagos, que aí todo mundo já conhece, já ainda mais para vocês, são pilotos, já é um palco conhecido. Então eu gostaria de saber quais os seus objetivos para essas últimas 4 etapas da temporada, Arthur? Bom, na verdade, que nem eu comentei, o objetivo é pensar etapa por etapa. Fazer boas 4 etapas com certeza vai ser fundamental para a gente ter alguma chance no final do ano. Mas a gente vai para 3 pistas agora, as próximas 3 etapas que eu não conheço. Então, Campo Grande, Cuiabá e Brasília eu nunca andei. Então vai ser novo, mas eu acho que Cuiabá é novo para todo mundo, que é uma pista nova. Brasília faz mais de 10 anos que a Stock Car não vai para lá. Então, com certeza serão pistas, eu acho que vai ser nova para todo mundo, então o desafio é igual para todos. Agora, Campo Grande, eu acho que tem alguns pilotos que já andaram lá algumas vezes, então talvez tenha uma facilidade maior no começo. Mas, cara, hoje a gente tem muita ferramenta para poder trabalhar.
Então tem simulador, tem dados que a gente tem dos anos anteriores, tem bastante coisa para analisar. É o que eu estou fazendo, bastante simulador, bastante análise de dados. Hoje mesmo pela manhã a gente fez uma reunião pré-corrida, então a gente está super focado em fazer boas etapas aí nas quatro restantes do campeonato. E o objetivo, cara, é ganhar a corrida, é subir no pódio, é pontuar o máximo possível. Eu acho que a gente chegou num momento do campeonato que talvez a gente tenha que começar a pensar um pouco mais na pontuação do que somente ganhar a corrida, porque a gente sabe que às vezes abdicar a pontuação para ganhar uma corrida acaba que no final da etapa a gente não consegue maximizar os pontos e sim só uma vitória. Agora que a gente já conseguiu a nossa vitória, que eu acho que foi super importante, óbvio que a gente vai continuar buscando vencer corridas, mas se for para a gente pontuar ao máximo, obviamente a gente vai pensar nisso. E, cara, eu tenho muito pé no chão de saber o quão alto é o nível da categoria, então com certeza não é porque a gente teve boas etapas que a gente é um dos caras mais fortes aí, com certeza a gente tem muito trabalho pela frente para conquistar um campeonato, mas pé no chão, um passo de cada vez. E confio muito na minha equipe, confio no trabalho que eu ando fazendo aí, tanto no simulador quanto em todas as análises de dados de câmera on-board que a gente tem disponível. Então eu tenho me dedicado muito, 100% aí pro automobilismo, para estocar, e com certeza a gente tem tudo para fazer um final de temporada muito bom. Esse é o nosso principal objetivo. E aquilo que eu falei, se a gente chegar disputando o campeonato, vai ser consequência de boas etapas que a gente vai fazer até o final do ano. Boa. Arthur, você falou uma coisa que eu achei interessante. Eu gostaria que você contasse para quem está acompanhando a gente como que é essa semana de corrida para quem é piloto. Como que funciona? Você falou que mora no Rio Grande do Sul, por exemplo, vai ter que ir para Campo Grande. Como que funciona essa semana, essa preparação, essa chegada mais perto da etapa, se dá uma acelerada também no ritmo de simulador, de preparação física? Como que funciona? Então, acho que cada um tem a sua forma de se preparar. Eu vejo que o pessoal mais jovem, a nova geração principalmente aí da Stock Car e também de todas as outras categorias, acaba usando muito a ferramenta do simulador para se preparar. A gente que na verdade chegou nessa nova era dos simuladores, porque há um tempo atrás não existia, então desde a pandemia foi algo que tem me ajudado muito, foi onde eu consegui entrar mais de cabeça, digamos assim, no mundo virtual. Então, eu tenho me dedicado muito, não só em treinamentos, na pista que eu vou correr, mas também várias corridas online, porque quanto mais tempo de largadas, quanto mais ultrapassagem, mais volta em qualquer que seja a pista, eu acho mais preparado a gente tá. Então, mas falando um pouco aí da semana de corrida, basicamente, segunda, terça e quarta a gente fica ainda em casa. A gente normalmente viaja, ou eu, no meu caso, né, que moro no Rio Grande do Sul, normalmente viajo ou na quarta à noite ou na quinta de manhã, porque quinta-feira já na pista a gente tem algumas reuniões, algumas entrevistas. A gente tem o famoso track walk também, que é aquela caminhada na pista junto com o engenheiro e com o analista de dados para a gente conversar um pouco sobre o final de semana, ver algumas coisas que podem ter mudado no circuito, alguma zebra, algum asfalto. Então é super importante a gente poder ter esse contato junto com o pessoal que trabalha com a gente. E aí na sexta-feira a gente já está lá para os treinos livres, para um shakedown, que é um reconhecimento de pista já com o carro, e dois treinos oficiais, que são os treinos livres. E aí, sábado, uma classificação em corrida e domingo, a corrida principal. Então, é um pouco mais corrido, mas é o que a gente gosta de fazer. Então, acabo viajando bastante por morar um pouco fora aí do centro do automobilismo, que a gente diz que é São Paulo, mas prefiro ficar também um pouco mais perto da minha família e meus amigos quando eu não estou no foco das corridas. Então, por isso que eu optei por continuar morando aqui no Sul e aí viajar um pouco mais durante o ano. Boa. Arthur, a gente vai ter que finalizar por aqui, mas antes eu gostaria que você deixasse o recado para quem está acompanhando a gente, para dar aquela torcida para você agora nesse final de temporada, te acompanhar, te seguir nas redes, enfim, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, pessoal, então a gente vai para mais uma etapa aí da Stock Car em Campo Grande. Então, torçam aí pelo carro 81 da Texaco.
Sou suspeito para falar, mas é um dos carros mais bonitos do grid aí. E quem quiser acompanhar um pouco aí mais nas redes sociais, eu acabo postando bastante coisa nas minhas redes sociais durante o final de semana, principalmente. Então é @Arthur List, Leist. E também pode acompanhar o Instagram da Texaco Lubrificantes, que eles postam bastante coisa dos bastidores aí também durante o final de semana de corrida. A gente faz algumas brincadeiras lá também, o pessoal me faz gravar algumas trends também no Instagram. Tá Então vocês gostando? podem. Ah, tô gostando, pessoal dá umas ideias loucas lá e a gente acaba entrando na onda. Tem que se divertir um pouco também, né? É isso. É Mas isso. é isso aí, pessoal. Obrigado aí pelo espaço, tá, João? Legal demais poder falar com vocês. Obrigado pela oportunidade de bater um papo, falar um pouco sobre a nossa temporada. Espero voltar em breve aí com mais vitórias e, se Deus quiser, com a disputa do campeonato em jogo. Boa, é isso aí. Muito obrigado, Arthur. E para você que acompanhou essa nossa entrevista pelo YouTube, não esqueça de acessar o nosso site tatiaesporte.com.br. Por lá a gente faz a cobertura completa da temporada da Stock Car. Então você não vai perder nenhum detalhe. Eu tenho certeza que em breve a gente vai estar conversando de novo com o Arthur. Torcendo para ele também ter muito sucesso nessa temporada. E quem sabe, se ele pintar campeão, ele não volta aqui para conversar com a gente, falar um pouco, fazer um resumão da temporada, tá bom? Então não se esqueça, curte o vídeo, já compartilha com aquele amigo, aquela amiga que gosta de estocar, gosta de automobilismo, que por aqui tem cobertura completa, combinado? A gente fica por aqui, mas a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Aí. Boa!